Bem-vindos a mais uma aula, tá? Ah, Essa aula vai ser um pouquinho mais curta, porque ela é um complemento à aula anterior, tá? Ah, Na aula anterior eu apresentei aplicativos, tá? Que vocês poderiam usar para trabalhar ou estudar online, tá? Nesse vídeo aqui eu vou dar algumas dicas, tá? Para vocês maximizarem a produtividade e o aprendizado de vocês. Muitas pessoas, como eu, tá? Ah, tem muito problema em manter o foco quando estão usando o computador, porque são tantas possibilidades, tantas coisas, né? Ah, Tem o YouTube para assistir vídeo, tem Netflix, tem várias, inúmeras coisas que a pessoa ah, pode fazer, né? E ela pode acabar desviando do caminho original, né? Do trabalho, do estudo que a pessoa estava fazendo, tá? Ah, Existem métodos, né, para organizar o tempo, fazendo lista de tarefas ou aplicativos que são para lhe ajudar a focar. Ah, eu vou estar mostrando um desses aplicativos principais, tá? Que é um aplicativo que inclusive vem instalado com o próprio Windows, ah, que vai ajudar vocês a terem um visual de quanto tempo falta, ou quanto tempo. Vocês podem definir uma meta, por exemplo, né? Ah, quero ficar focado durante 30 minutos. Agora eu quero fazer as coisas da minha faculdade, ou agora eu vou trabalhar. Vocês podem colocar ativar esse modo, né, que é chamado de modo foco. Para vocês ativarem ele, vocês vêm aqui no calendário, tá? E já vai ter por padrão aqui, ó, foco, tá? Clicando aqui, ele vai abrir um período de foco, tá? Acima de 30 minutos, ele dá 5 minutos de intervalo, tá? Ele já define uns intervalos automaticamente para vocês. Ele dá 20 minutos, dá um intervalo de 5 e mais 10 minutos, tá? Se eu botasse 50 minutos, ele teria dois intervalos. E assim por diante, tá? É um relógio, que é um cronômetro, né? Que vai dizer quanto tempo falta no período de foco. Que ele vai ficar sempre em cima dos outros aplicativos que vocês estão usando, tá? Se estiver usando, por exemplo, o navegador aqui fazendo uma pesquisa para a faculdade, que é o que é phishing, que eu usei na aula de ontem, tá? Pesquisando sobre o que é o phishing, como funciona, eu vou ter o timerzinho ali para me manter focado aqui. Esse aplicativo é legal, se vocês clicarem aqui, tá? Ele volta para uma visualização completa, e vocês podem adicionar tarefas, tá? Aqui não tem como adicionar tarefa porque eu já iniciei a sessão de foco, tá? Ah, se eu pausar essa sessão de foco, tá? Vou resetar ela, tá? E eu posso adicionar as tarefas do que eu quero fazer aqui. Eu quero ah, pesquisar sobre temas para a videoaula, por exemplo, né? Aí adiciono aqui hum, ah, gerar relatórios do trabalho, ah, editar, atualizar progresso ah, do projeto da faculdade. E assim por diante. Vocês podem adicionar várias tarefas, tá? Que são metas que vocês querem utilizar para tá tentando alcançar essas metas durante o período de concentração de vocês, tá? Ah, ele até tem uma integração com o Spotify, tá? Ah, acredito que isso funcione, mas eu não testei. Deixa eu até abrir meu Spotify aqui. Vou colocar na outra tela. E vou tentar inicia- iniciar uma sessão de foco aqui de 30 minutos, ou 30 minutos, tá? Vou iniciar a sessão de foco. E eu cliquei aqui em chuva leve, né? Eu botei para abrir meu Spotify. Começou a tocar um barulho de chuva para concentrar, né? Se eu quisesse colocar aqui, ó, concentração perfeita, vai me tocar umas músicas mais calmas, sabe? Pode ver tudo aqui, vai ter alguns lo-fi beats, por exemplo.
O aplicativo do Spotify tem que estar aberto para isso funcionar. E isso aqui é para caso vocês gostem de ouvir música ou ter algum som tocando ou ouvir um podcast até, enquanto vocês fazem o trabalho de vocês, vocês podem estar fazendo isso, tá? Vou estar parando para não atrapalhar a aula, mas vocês pegaram a ideia, né? Isso aqui é muito interessante para vocês gerirem as tarefas, gerirem o tempo e aqui vai ter um andamento diário, tá? Vocês podem definir aqui metas diárias de período de concentração. Vocês definem a meta que vocês querem, tá? E se vocês querem ou não incluir finais de semanas também para essa meta, tá? Isso é um aplicativo que está no relógio do Windows, tá? E ele serve para auxiliar na organização e gestão do tempo de vocês, tá? Então, estabeleçam metas alcançáveis, tá? Sempre, para vocês se sentirem realizados depois de conseguirem atingir a meta, né? Porque é sempre bom quando vocês definem algo e dá certo, vocês conseguem alcançar, tá? Não tentem colocar muita coisa, sobrecarregar vocês, tá? Para manter a motivação, tá? Que é muito importante. E vocês podem estar criando cronogramas também uh, para botar, por exemplo, trabalho, estudo. Para estar criando cronogramas, tá? Vocês podem utilizar tem o Outlook, tá? Se eu vim aqui no Microsoft 365, acredito que tenha. Deixa eu vir aqui na página inicial. Tem um calendário normalmente. Deixa eu ver se ele está disponível na versão gratuita, tá? Eu utilizo muito no meu trabalho. Vindo aqui em aplicativos, aqui é calendário. Ó. Tá em manutenção agora, tá? Mas vocês podem estar utilizando o calendário do Google também. Se vocês irem em Google aqui, que eu mostrei anteriormente para vocês, vai ter aqui a agenda, tá? Vocês podem criar um cronograma na agenda de vocês, tá? Por horário e tal, né? Para estar ajudando a organizar o tempo de vocês e orientar vocês no dia a dia, tá? É sempre importante ter um ambiente, tá? De estudo e de trabalho limpo e organizado, tá? E é bom separar, por exemplo, se vocês trabalham em casa, digamos assim, é sempre bom separar o ambiente de trabalho do ambiente de lazer, tá? Por exemplo, eu uso um notebook para trabalhar, tá? O notebook que a empresa deu para eu poder trabalhar. Quando eu estou trabalhando em casa, eu normalmente fico em um local, em um outro quarto que eu tenho aqui, que é um quarto que não é mais utilizado, né? Tem uma mesa nesse quarto, e é um local bem quieto e tranquilo, né? Não tem muitas distrações, não tem nada no. Não tenho o meu computador no quarto, vai ter só o notebook do trabalho, né? Porque se tiver o meu computador, eu vou acabar abrindo um jogo ou indo assistir um vídeo, algo assim. Então sempre tentem manter os ambientes separados, tá? E se vocês não têm como separar o ambiente de trabalho do ambiente de lazer, tá? Vocês podem estar tentando utilizar essas ferramentas de foco para tentar manter o foco durante pelo menos algum período do dia para vocês estarem sendo mais produtivos, tá? Então tem que sempre gerir as distrações, tá? Por exemplo, por exemplo, se eu estou trabalhando no meu quarto, tá? Meu computador está ligado, tá? E eu estou trabalhando com o notebook na minha mesa, na frente do meu computador ligado, tá? O que vai acontecer? Se o computador já está ligado, fica muito mais fácil de eu pegar e abrir alguma coisa no computador, deixar rodando do lado. Por exemplo, bota um vídeo do Casimiro ali para assistir. Vou assistindo o vídeo do Casimiro enquanto eu trabalho. Mas isso distrai a gente, tá? Se eu tivesse só ouvindo, tudo bem, mas um vídeo é visual, eu vou querer olhar, eu vou me distrair, entendeu? Então, o que eu faço quando eu acabo trabalhando no meu quarto, que às vezes eu tenho preguiça de ir até o outro quarto, etc, né? Eu desligo meu computador, deixo tudo desligado, desconecto o monitor do meu computador, que eu tenho dois, né? Desconecto do computador e conecto no notebook. Aí eu tenho duas telas no notebook e eu tenho duas telas para funcionar no trabalho e vai ter a tela do notebook e vai ter a minha tela normal.
para eu aumentar minha produtividade. Eu posso abrir, por exemplo, um documento no Excel que eu tô vendo aqui numa tela, e na outra tela eu tô olhando um caso de um cliente, ou algo assim, tá? Usando um exemplo. Então é sempre bom vocês tentarem fazer essas coisas para separar bem a hora de trabalhar e a hora de lazer, tá? Uh, e sempre estabelecer limites e equilíbrio, tá? Nunca tentem dar o passo maior que a perna. É muito difícil manter o foco. Eu sei disso porque eu tenho muito problema com isso, tá? Inclusive esse trabalho, esses vídeos que eu estou gravando, meu trabalho já está pronto há um mês e meio e eu não tinha gravado os vídeos ainda, porque eu nunca reservava um tempo para isso, tá? Porque eu sempre achava mais interessante fazer outras coisas. Então, eu sei disso, eu tenho esse problema também e a maioria das pessoas tem. Então, nesse vídeo aqui, a minha proposta foi mais ter uma conversa com vocês, tá? E tentar auxiliar, dar algumas dicas, assim, de algumas coisas que funcionam para mim, que melhoram um pouco a minha produtividade, tá? Pelo menos no trabalho, tá? No trabalho, eu sempre coloco o trabalho em primeiro lugar, porque é o meu ganha-pão, né? Então, eu acabo procrastinando um pouquinho nas coisas da faculdade, tá? E poderia ser diferente, eu poderia melhorar muito mais, mas o ideal é sempre a gente, pelo menos, estar ciente do que a gente faz e tentar evoluir, tentar melhorar, né? Para a videoaula de hoje, era isso, tá? Me digam aí nos comentários se alguma dica dessas foi útil, se ajudou vocês, ou se vocês também têm problema com procrastinação, tá? Que eu acho que muita gente tem. Na próxima aula eu vou estar abordando sobre hardware do computador, tá? Também é uma aula extra, porque a ideia desse site em si é alfabetizar digitalmente as pessoas para eles poderem saber como utilizar os recursos básicos para poder aprender mais, tá? Com tudo que eu ensinei até agora para vocês, com acesso a ferramentas de pesquisa, com as próprias ferramentas de pesquisa, vocês já vão conseguir procurar o que vocês quiserem, tá? Ah, como fazer isso? Pesquisa lá que vocês vão achar, tá? O pontapé inicial já foi dado. Agora depende só de vocês irem atrás, pesquisarem, que o restante vocês aprendem com o tempo, tá? Eu vou estar abordando a questão do hardware do computador, que são as peças dele. Vou explicar por cima o que é o que, tá? O que faz o que, umas terminologias. E também vou apresentar os periféricos, tá? Que vocês já devem estar acostumados, né? Mouse, teclado, monitor, essas coisas. Então eu também vou colocar como uma videoaula extra. Acredito que não vai ser uma videoaula longa. E é isso por hoje. Até a próxima.